Olá, agora eu vou apresentar o segundo vídeo, que é sobre georreferenciamento de imóveis rurais. Meu nome é Marcel, sou aluno do curso de Agronomia e essa é a disciplina de Topografia 2. Então, o tema georreferenciamento de imóveis rurais, começando pela definição do que é georreferenciamento. Seria um processo que mapeia os imóveis rurais, no caso, para georreferenciamento de imóveis rurais, definindo sua área e posição geográfica por meio de técnicas e métodos de levantamento topográfico, descrição de limites e característica da área. Então, o georreferenciamento ele precisa ser muito preciso e o seu processo tem que ser desempenhado de forma eficaz, para que se obtenha bons dados e resultados confiáveis. Aqui sobre a importância do georreferenciamento. Então, o georreferenciamento é de extrema importância por causa de necessidades com relação a fins de alteração de áreas ou de titulares em cartório, ou como em casos de compra, venda ou desmembramento de terra ou partilha. Com relação a prazos para georreferenciamento de imóveis rurais, tem prazos determinados para cada tipo de área, para cada tipo de limite de área da propriedade. Então, para casos de áreas que tenham 100 hectares ou mais, ainda está vigente esse prazo para se fazer o georreferenciamento. Para áreas médias de 25 a 100 hectares, o prazo ele começa, né, a partir do dia 20 de novembro de 2023. Então ele tem esse limite, né? Agora, em pequenas propriedades abaixo de 25 hectares, então o prazo é daqui 4 anos, 20 de novembro de 2025. Entretanto, em algumas das situações, inclusive da que ainda está vigente, né, o prazo ele é prorrogado diversas vezes, porque ainda existem muitas propriedades que não fizeram o georreferenciamento das suas propriedades. Então, acaba sendo prorrogado várias vezes. Com relação à norma técnica para georreferenciamento, então existe uma regra já que para assinar o georreferenciamento e requerer depois a certificação juntamente com o INCRA, o profissional ele precisa estar cadastrado no INCRA e também ter uma habilitação no CREA. Então, essa questão do profissional ter que ser habilitado no CREA e credenciado no INCRA é de suma importância para que ele possa desempenhar esse papel, né, esse georreferenciamento. Além disso, ele já precisa ter uma experiência de pelo menos 400 horas em processos de georreferenciamento para poder atuar na área e para poder ser renomado e reconhecido. Então, os objetivos, né, do georreferenciamento, juntamente com a documentação do INCRA. Então, por meio de métodos e técnicas aplicáveis, bem como de um levantamento e materialização dos limites da área, georreferenciar o imóvel, com a intenção de obter a certificação reconhecida junto ao INCRA. Já os objetivos específicos envolvem trabalhar com a agrimensura de forma padrão e dentro do que a lei estabelece, para garantir a confiabilidade no processo de georreferenciamento e a obtenção dos limites da área, também definindo os padrões técnicos para estes serviços. Então, para tudo vai ter um padrão a ser seguido, né, as técnicas, os métodos, basicamente. Com relação à norma técnica para georreferenciamento de imóveis. Então, o imóvel rural ele vai ser objeto de título de domínio. Os limites são segmentos de retas interligados por vértices. Os vértices de limite vai ser o ponto onde a linha limítrofe do imóvel muda de direção. As coordenadas do vértice precisam estar referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro.
Então a gente vai ter inclusive tipos de vértice, né, marco, ponto e virtual. Depois eu vou especificar direito o que cada um representa e elas vão estar ligadas a essa norma técnica. Então o georreferenciamento, né, ele vai ter que ser seguido de acordo com essa norma técnica. Pois bem, ainda falando sobre a norma técnica para georreferenciamento de imóveis rurais, a gente vai ter padrões de precisão. Então, os vértices, né, eles têm limites, vai variar de acordo com um tipo de limite, que são, no caso, artificiais, naturais e inacessíveis. E para cada tipo de vértice em limite, a gente vai ter um padrão de precisão, um padrão tolerável. Então, no caso de limites artificiais, vai ser melhor ou igual a 50 centímetros. Não pode, o erro não pode passar de 50 centímetros. Em casos de vértices e limites naturais, então o erro ele não pode passar de 3 metros, vai ter que ser melhor ou igual a 3 metros. Agora, no caso de vértices e limites inacessíveis, que é o que ocorre muito, inclusive, em algumas propriedades, o erro ele não pode passar de 7 metros. Então a gente vai ter um limite maior, para no caso de vértices em limites inacessíveis. A aplicação da norma ela está associada às especificações dos documentos, no caso, o Manual Técnico de Limites e Confrontações e o Manual Técnico de Posicionamento. Então, a norma técnica para o georreferenciamento de imóveis rurais vai definir também qual vai ser a procedência, o padrão das atividades, das técnicas, do procedimento. Então, com relação ao Manual Técnico de Limites e Confrontações, ainda falando sobre ele, o imóvel rural ele vai ser considerado o imóvel a ser considerado no serviço de georreferenciamento é aquele objeto de título de domínio e passível de titulação. Então, é atribuída uma certificação para cada parcela, sendo descrita em matrícula no registro de imóveis. Então, essa certificação, ao invés de ela ocorrer para a propriedade inteira, ela vai ocorrer de parcela para parcela, com a intenção também de evitar erros, né? De evitar, por exemplo, de incluir uma área inteira na qual não tenha sido feita a análise específica de cada área. Então, às vezes, por causa, né, se por exemplo, fosse realizada a certificação para a área inteira, é muito mais provável que, que ocorra, por exemplo, né, do proprietário acabar ficando com uma parte do vizinho. Né? Então, inclusive, dá muito problema com relação a isso. E é por isso que, na análise, né, quando a pessoa for pegar o trabalho para fazer o georreferenciamento, ele precisa primeiramente confiar na documentação, né, porque existe muito problema com relação à divisão de terras. E com relação aos limites, eles devem ser identificados, levantados e descritos de forma mais fiel possível, a fim de retratar bem o imóvel rural. Então, o maior cuidado que se deve ter no georreferenciamento é com relação aos limites, porque justamente por causa, né, do que eu havia mencionado, da guerra, da disputa de terras. A identificação deve ser feita apenas após análise de documentos referentes ao imóvel e também deverá contar com a presença dos confrontantes, ou seja, na análise, né, você vai ter que pegar todos os documentos que comprovam que o imóvel que pertence ao proprietário e também comparar essa documentação com os confrontantes, com os vizinhos, com as áreas ao redor, né, para você ter certeza absoluta de que você está fazendo o georreferenciamento da área específica, da área escolhida, né, e não pegando a área, por exemplo, do vizinho. Então, como eu havia dito, aqui com relação aos vértices, a gente tem marco, ponto e virtual. O tipo M, marco, é cujo posicionamento é realizado de forma direta e materializado em campo por marco. No caso do vértice por ponto, o vértice com posicionamento realizado de forma direta, não sendo materializado por marco.
E no caso de um vértice do tipo virtual, a gente tem a situação na qual o vértice ele é feito por meio de posicionamento de forma indireta. Então tem essas diferenças com relação ao vértice. E com relação aos limites, como eu havia mencionado antes, limite o padrão, né, o permitido, ainda em relação aos erros, varia de acordo com o limite. Então, o limite artificial, a definição dele é todo tipo de limite físico criado pelo ser humano. Por exemplo, estrada, cerca, placas. Esse vai ser o nosso limite artificial, a qual a gente vai ter que tomar cuidado. Com relação aos limites naturais, são aqueles que envolvem os limites da própria natureza, da área. Então, por exemplo, de rios, nascentes, de áreas montanhosas, rochosas, esses seriam nossos limites naturais, a qual vai permitir um erro de até 3 metros. Os limites inacessíveis, né, que seriam todo tipo de limite a qual não é possível ter um acesso físico, né? Então, geralmente se aceita um erro maior de até 7 metros. Em algumas situações eu vi técnicos aceitando erros de 7,5 metros, em razão da dificuldade do limite, de acessar esse limite, né? Então era aceito. Ainda falando sobre o manual técnico de limites e confrontações, existe uma pauta chamada guarda de peças técnicas e documentações. Então, todo o material da identificação dos limites deve ser guardado e mantido sob a guarda do profissional responsável, tais como a cópia da certidão de matrícula, cópia das certidões de matrículas dos imóveis confrontantes, que é necessário ter também para você ter a certeza de que você está fazendo georreferenciamento do imóvel, especificamente do imóvel apenas. Você precisa também manter contigo as cópias de título de domínio, as cópias de peças técnicas voltadas ao imóvel e cópias de peças técnicas existentes em órgãos oficiais, que dão ainda mais confiabilidade, né, ao georreferenciamento. Com relação ainda ao manual técnico de limites e confrontações, a gente tem ali os métodos de posicionamento que podem ser aplicados para você fazer o georreferenciamento dos imóveis rurais. Então, em suma, a gente tem os posicionamento GNSS, sistema GNSS, que os mais precisos poderiam ser ali o método relativo, né, que a gente sabe que é muito mais preciso em relação ao absoluto, o PPP, ponto preciso, RTK, diferencial. Ou no caso do PPP, você pode inclusive adquirir os dados e fazer online, fazer por meio do site do IBGE, mandando os dados e conseguindo fazer o processo inteiramente online. O posicionamento por topografia clássica também, ou seja, poligonação, triangulação, irradiação, intersecção linear. Você pode utilizar geometria analítica, sensoriamento remoto, que pode servir também de complemento para o georreferenciamento, e utilizar a base cartográfica. Aqui, aí para finalizar, que digamos que seria a nossa meta, depois de fazer o georreferenciamento, adquirir a certificação desse georreferenciamento do imóvel rural. Então, ela vai ocorrer por meio do INCRA. Ela é realizada apenas pelo INCRA, serve de garantia para que os limites do imóvel não se sobrepõem a outros e que a realização do georreferenciamento obedeceu a técnicas legais. Então, que seguiu o padrão da lei, do que estabelece a lei. É realizado por meio do SIGEF, que é o Sistema de Gestão Fundiária, que é uma ferramenta eletrônica para subsidiar a governança fundiária. O SIGEF ele vai auxiliar na recepção, na validação, na organização, regularização e disponibilização das informações georreferenciadas de limites de imóveis rurais. Então, os técnicos, assim que eles tiverem feito o georreferenciamento, eles vão mandar os arquivos e dados para o SIGEF, e o SIGEF vai analisar. Se não houver nenhuma inconsistência, o certificado vai ser emitido de forma digital. E juntamente com esse certificado vai ser mandado uma planta e memorial descritivo das áreas do imóvel georreferenciado.
Os documentos são assinados digitalmente e podem ser levados ao registro de imóveis. Então, juntamente no registro de imóveis, você pode reconhecer a firma, você pode é, firmar o contrato legalmente. Contrato não, você pode firmar o documento legalmente do imóvel já referenciado, autenticar inclusive, e fazer o que você deseja, né? Seja colocar o imóvel em ordem para venda, para qualquer coisa que você deseje. Então é isso que eu tinha para falar. Eu agradeço.